Tá, vamos lá. Acabou que no Teams ele fechou. Faltou falar um detalhezinho aqui, gente, que é sobre a memória cache, ok? Então, a gente falou mais lá em cima que a CPU ela tem uma memória, né? Apesar de ser pouca, mas ela tem um certo armazenamento, né? Tem uns bloquinhos aqui que é como se fossem uns mini HDzinhos, ok? Esses mini HDzinhos a gente chama eles de memória cache, ok? Para que eles servem, né? Diferente da RAM e do HD, eles são ainda menores, ok? Eles são microscópicos, no caso. Por exemplo, o meu CPU, o meu atual CPU, ele só tem 8 megas, né? 8 megabytes de memória de cache, né? Em comparação com uma memória RAM, né, que tem 16 gigas, ou seja, né, 1.600 megabytes, perdão, 16.000 megabytes, e um HD que tem 1 terabyte, por exemplo, né, que seria basicamente 1 milhão de megas. Então, uma CPU ela tem menos, mas ela tem um armazenamentozinho dela lá. O que acontece é que o processo, vamos considerar o jogo Limbo em si, já que a gente está falando do Limbo. O que acontece é que, às vezes, dependendo do jogo, ele precisa de cálculos muito rápidos e armazenar alguns cálculos e fórmulas para quando a gente precisar de novo. Sei lá, ir e voltar, fazer ou não fazer uma mecânica do jogo, ok? Digamos que a gente está jogando Limbo e o Limbo ele tem uma mecânica de que se eu apertar o botão tal, o menino salta, ok? E o CPU tem a fórmula lá, né, o comandozinho de saltar. Né? Como saltar é um negócio muito importante no Limbo, ele não vai arriscar colocar um comando desse, por exemplo, nem sequer na memória RAM. Que aí saltar teria que depender de pegar a informação na memória RAM e mandar de volta. Né? Então você ia sentir a diferença. Você ia apertar e ia ter o que a gente chama de input lag, né? Que é uma demorazinha, um lagzinho. Né? Então a CPU ela vai guardar esse comandozinho no cache dela, que é um comandozinho um pouquinho menor, né? Mas ela pega, mas ela guarda. Né? Então são para coisas bem rápidas, assim, são coisas essenciais para o usuário, essenciais para a aplicação. Okay? Ela guarda nesse espacinho dela, mas ela é bem pequenininha. Né? Hoje em dia a gente tem alguns mais elaborados. Né? Hoje em dia a gente tem processador que tem 32, 36 megas de cache, né? Que é muito se comparado ao 8, né? 4 vezes mais. 4 vezes não, 6 vezes, sei lá. Sei quantas vezes mais assim do que 8, mas ainda não é comparável às outras partes do computador. Ok? Mas basicamente, gente, esse é o conceito de cache, né, da memóriazinha do cache, ok? Ela pode ficar cheia também. E quando ela fica cheia, ela vai buscar reforço lá na memória RAM. Ela vai buscar, por exemplo, comando tal, mas esse comando ele só acontece no mundo 3. Né? Aí vai que o jogador vai e pula e salta pro mundo 3 de uma hora para outra. Aí o processador fica, putz grila, e agora? Eu não guardei esse. Não guardei esse no cache. Ele voltou na louca lá pro 3. Aí ele vai lá na memória RAM buscar esse negócio. Aí a gente tem um loadingzinho, ou a gente tem às vezes um lag, né? Uma travadazinha, né? A não ser que seja um puta num processador, uma puta memória RAM com frequência muito alta e que talvez você não note essa briga aí que tá rolando, né? Mas de fato ela tá acontecendo internamente. De fato estão suando ali para mostrar para você o que seria ágil, digamos assim. Ok? Então, gente, esse é o finalzinho da apresentação. Valeu!